Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos ao nosso curso Relacionamento Discipulador. Eu sou a missionária Solange Anjos e vou acompanhar você nessa jornada. Hoje nós vamos iniciar o curso com a nossa primeira aula, que tem como tema Revendo Conceitos sobre Discipulado, parte 1. E nós vamos começar a nossa aula falando sobre a questão de que nós precisamos ser claros e específicos. Gente, em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, o Senhor Jesus ordena aos seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Todos nós sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos. Mas por que será que a gente transfere essa responsabilidade para a liderança da igreja ou para discipuladores nomeados? Como se essa ordem de Jesus não fosse dada para todos os seus discípulos, mas apenas para alguns. Segundo o pastor Diogo Carvalho, dentro desse contexto do discipulado na atualidade, há um problema e uma necessidade específica que estão bem relacionados. Primeiro, há uma enorme distância entre saber e fazer. Vejam só, nós podemos ouvir falar sobre discipulado nas pregações, na escola bíblica dominical, nos pequenos grupos. Contudo, a exemplo de tudo aquilo que é bíblico, não é suficiente em entender. Se faz necessário praticar. Por isso, o pastor Diogo ele vai nos lembrar que existe uma necessidade, que é a demonstração clara do que é discipulado e de como ele acontece no dia a dia. E é por isso que nós precisamos refazer o caminho. Precisamos de um novo despertamento para o discipulado, que pode estar sendo adiado pela falta dessa demonstração clara do que é o discipulado e de como ele acontece no nosso dia a dia. Para que haja esse despertamento, as pessoas precisam ver o discipulado acontecendo. Elas precisam conversar sobre o que significa na prática priorizarmos o fazer discípulos como estilo de vida. Que ações isso envolve? Quantas horas teremos que dedicar a isso por semana? Em uma frase do pastor Diogo Carvalho, no livro Relacionamento Discipulador, ele diz o seguinte: a falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para um movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Mateus,
capítulo 28, versículo 18, a grande comissão foi introduzida por Cristo com uma declaração de máxima autoridade, para nos deixar claro que fazer discípulos não é uma alternativa para aquele que declara tê-lo como Senhor. Vejam, ele diz: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. Então, gente, o discipulado não é uma alternativa para aqueles que seguem a Jesus. Outra coisa é que para fazermos discípulos, primeiro precisamos fazer discípulos. A gente não pode esquecer que essa é a questão chave, porque ninguém que não é discípulo pode fazer um discípulo de acordo com Jesus. Porque ninguém que tem uma vida cristã estéril, que viva para si mesmo e que não influencie outras vidas, pode se autodeclarar um verdadeiro discípulo dele. Lá em João, capítulo 15, versículo 8, ele diz: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Logo, para que a gente faça discípulos, nós precisamos ser discípulos. Então, diante de tudo isso, eu queria falar para vocês sobre qual é o objetivo do livro Relacionamento Discipulador. Esse livro, que está dando base para todo o nosso curso, ele é um livro do pastor Diogo Carvalho e ele tem como objetivo definir, a partir do relacionamento discipulador modelado por Jesus, o que é e como funciona o discipulado em nossa realidade hoje, a fim de que possamos exemplificá-lo e reproduzi-lo em larga escala em nossas igrejas. E é por isso que o nosso curso está baseado nesse conteúdo, porque nós pretendemos investigar os princípios presentes no discipulado praticado por Jesus e entendermos como eles podem ser realizados em nossos dia a dia. Para que a gente possa iniciar de fato a nossa caminhada em busca do nosso objetivo, vamos conversar um pouco sobre o significado de fazer discípulos. Primeiro, a questão a ser enfrentada a princípio é o significado do fazer discípulos, de Mateus 28, versículo 19. O que significa o fazer discípulos? Seria obter novos convertidos? Seria cuidar e aperfeiçoar novos convertidos? A partir das reflexões que o livro traz, chegamos à conclusão de que Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado com os seus discípulos. O fato é que o discipulado não acontece apenas a partir da conversão e nem cessa após a decisão ao lado de Cristo. Ele é o processo por completo. E é por isso que nós não precisamos ficar esperando que as pessoas cheguem na igreja para que possamos iniciar o discipulado, pois ele começa na sua casa, com a sua família, na sua rua, com os seus vizinhos que não conhecem a Cristo, no seu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja. Você pode influenciar pessoas a olharem para Jesus e atraí-las para perto dele. E após a decisão dessas pessoas ao lado de Cristo, você pode dar continuidade ao discipulado, ensinando-as a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. Os discípulos de Jesus, eles não precisaram especular sobre o significado do ide e fazer discípulos. Eles não tiveram dúvidas de como executar o que Jesus estava lhes pedindo, pois eles foram discipulados. Por isso, para que não haja dúvidas sobre o processo de discipulado em nossas igrejas, precisamos fazer disso algo natural, em que quando se falar em discipulado, vamos entender apenas como fazer com outros aquilo que foi feito com a gente. E para fechar esse nosso tema de hoje sobre o significado de fazer discípulos, concluímos que discipular exige pregar o evangelho com vistas à conversão, ou seja,
conduzir as pessoas à fé em Jesus Cristo, o único que pode nos salvar da escravidão do pecado, a fim de que crendo sejam batizadas. E isso quer dizer que o discipulado envolve salvação, mas ele não para por aqui, pois ele exige também conduzir esses novos discípulos ao amadurecimento, para a vida e a multiplicação, quando estarão aptos para fazer outros discípulos. E isso quer dizer que o discipulado envolve aperfeiçoamento. E por hoje é só. Espero você na nossa próxima aula, para que a gente possa continuar analisando a prática discipular de Jesus e assim possamos cumprir com excelência o nosso chamado primordial, o discipulado. Até a próxima!